Olá pessoal, uma boa tarde a todos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Não sei se você está assistindo esse vídeo de noite, de tarde ou de manhã, então eu quero desejar a paz em qualquer momento do dia que você esteja assistindo esse vídeo. Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra que fala sobre um homem, um profeta do Senhor, que teve uma conexão com Deus. E no meio do caminho ele quis fazer algo do seu coração, da ganância, e Deus abriu a boca de uma jumenta para falar com ele. Essa história ela está lá no livro de Números, né? Capítulo 22, versículo 27 em diante, e vai dar o desfecho dessa história. Eu quero ler aqui para vocês. 27. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, caiu debaixo de Balaão, a ira de Balaão se acendeu, e ele feriu a jumenta com uma vara. E o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse: O que eu te fiz, que me feriste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quisera eu ter uma espada na mão para que eu te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Não sou a tua jumenta em que cavalgastes desde o tempo em que tornei tu até hoje? Agora já fiz alguma vez isso contigo? E ele disse: Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. E inclinou a cabeça e caiu sobre a sua face. Aleluia. Aqui nós vamos ver uma história onde o povo de Israel estava acampado ao lado do reinado de Moabe, do rei Balaque. E o rei Balaque já tinha descobrido, já tinha ouvido os boatos, já tinha decifrado que muitos dos outros povos que Israel tinha atacado, ele tinha prevalecido. Inclusive, ele tinha prevalecido reinados muito maiores do que os dele. E aí ele chama esse profeta chamado Balaão, pede para os servos deles levarem ouro, levarem especiarias, principalmente ouro e prata, para agradar o Balaão, para o Balaão vir amaldiçoar aquele povo, E aqui nesse desfecho dessa história nós vamos observar que Balaão ele consultava o Senhor, então ele era um profeta mesmo e Deus falava com ele. Mas em determinado momento Deus falou assim: não vai, na primeira mão. Aí Balaque insistiu de novo, mandou os servos novamente, e os servos eles acabaram indo até Balaão, E Deus falou: até você pode ir, mas você vai falar o que eu te mandar. Só que o coração de Balaão se apegou ao dinheiro, se apegou à ganância, não se apegou àquilo que o Senhor queria fazer com ele, que ele falasse realmente. E no meio do caminho a ira do Senhor se acendeu contra Balaão e ele mandou um anjo. E esse anjo estava de espada desembainhada na beira do caminho. Só que o que acontece? Nesse percurso, a jumenta de Balaão observou o anjo e desviou do anjo. A primeira vez ela desviou, Balaão bateu nela. A segunda vez ela imprensou a perna de Balaão contra uma pedra para desviar do anjo, e Balaão bateu mais nela ainda. E a terceira vez não tinha como ela passar pelo anjo, ela deitou. E Balaão bateu, até que Deus abriu a boca da jumenta, que é esse versículo que a gente está lendo aqui. E o que aconteceu? A jumenta falou: Por que tu me surraste 3 vezes? Por que tu me batestes 3 vezes? E Balaão fala assim: você não está querendo ir para o lugar que eu quero, você nunca fez isso. Resumindo as palavras para você. Mas nesse desfecho nós vemos aqui algumas situações. A primeira situação é que a pessoa pode ser uma pessoa ungida por Deus, e as outras pessoas podem querer comprar ela para fazer coisas erradas. E aí o que Balaão fazia? Ele consultava o Senhor, e o Senhor falava para ele. Segunda coisa é que muitas pessoas de repente podem vir até você te oferecer dinheiro por aquilo que tu tem de precioso com o Senhor. E às vezes não é as pessoas assim de forma literal, mas de uma forma camuflada. O Satanás ele vem com um sapatinho de algodão na tua casa.
E ele entra e faz um estrago se você permanecer, se você permitir, se você deixar de escutar a voz do Senhor para ouvir o que Ele está te oferecendo. E neste dia tão maravilhoso, eu quero deixar para vocês essa palavra, essa breve palavra, para dizer para vocês que escutem a voz do Senhor. Muitas vezes, no meio do caminho, talvez vocês foram com uma boa intenção, mas o inimigo conseguiu roubar a tua atenção para coisas desse mundo. E as coisas desse mundo, a ferrugem, a traça, elas se terminam. Mas procurem os tesouros eternos. E às vezes ao nosso redor as coisas estão falando conosco, para que a gente pare de fazer certas coisas ou que a gente faça outras coisas. Assim como a jumenta aqui estava parando. Mas em determinado momento Balaão não teve a percepção espiritual de uma jumenta. Aleluia. A jumenta foi mais espiritual que Balaão e abriu a boca para falar. Até que o Senhor mostrou para Balaão por que ela estava fazendo aquilo. Que neste dia você possa observar aquilo que está acontecendo ao teu redor, para que você não queira fazer as coisas na tua vontade, mas as coisas na vontade do Senhor. Porque Ele é manso, humilde de coração, mas no mesmo momento Ele é justo e fiel para cumprir toda a justiça. Que você tenha nesta tarde um discernimento daquilo que está acontecendo à tua volta, que de repente não está dando certo, ou que de repente está, assim como a jumenta, até mesmo deitando por cima de você, ou fazendo com o teu pé imprensa na pedra para você parar. E eu peço ao Senhor que nessa tarde, nessa noite, você possa observar essa parada, que possa observar que essa parada vem do Senhor. Que essa interrupção do caminho é o Senhor abrindo a boca, até mesmo de uma jumenta, se for necessário, para falar contigo. Senhor meu Deus, nós entregamos a vida dessas pessoas que estão aqui comigo nesse momento. Nós não sabemos, Senhor, quais são os jumentos, as jumentas, quais são os empecilhos que o Senhor tem colocado, para muitas vezes fazer com que elas parem no caminho ou que falem com elas. Mas nós te pedimos, Senhor, mostra para elas aquilo que elas devem parar ou que elas devem continuar fazendo, que agrada ao Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um, Pai, de maneira especial, a família, e repreende, Senhor, toda ação do diabo na vida delas, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido. Glórias a Deus. Que Deus venha a te dar discernimento dessa palavra. Assim como Jesus teve um momento que pegou um jumentinho para montar, era a Ferrari, aquela época de Israel, um jumento que nunca foi montado, ele obedeceu à voz do Senhor. Essa jumenta falou com Balaão. Então os animais às vezes são mais sensíveis do que nós, que temos o Espírito Santo, mas não buscamos ao Senhor. Deus abençoe, queridos, e uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite para você. Deus abençoe.